Atenção, figuração. Cara. Boa noite. Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Um oferecimento de t-shirts do Momento de Expressão, disponíveis nas cores branca, preta, azul marinho, no valor de R$ 69,90, onde você manda aqui um direct no Instagram. E eu mesmo, Bruno Finazzi, vou estar atendendo você e enviando direto para sua casa. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Democracia. A democracia é um valor universal baseado na livre expressão da vontade de povos que determinaram seus sistemas políticos, econômicos, sociais e culturais e sua plena participação em todos os aspectos de suas vidas. E hoje quem veio representar essa liberdade democrática de imprensa e artística é o jornalista formado pela UEL. Ator e escritor com 3 livros publicados, ele foi professor na Cal, compositor e foi crooner de banda. Mas ele diz que não é músico profissional, apenas tem musicalidade. Ele diz também ser um diretor encardido. E lá atrás, ele fez parte do Grupo Delta e Companhia Armazém de Teatro, onde fez peças dificílimas, como Samuel Beckett, Esperando Godot. E clássicos, como Toda Nudez Será Castigada, do Nelson Rodrigues. Ele está na Netflix na 2ª e 3ª temporada do Bom Dia Verônica, na Globoplay, na 2ª temporada de Justiça, Um Contra Todos na Fox, e com quem eu era muito fã, gente, Caio Junqueira. E outras produções da HBO, Canal Space, Star+. E filmes como Meu Nome Não é Johnny, Tropa de Elite 2, O Resgate do Voo 375 e Os Caras de Pau, entre outros. Sem esquecer, mencionar as novelas como Apocalipse, Vidas em Jogo e O Brasil Não Vai Esquecer, jamais, do Russo, de Salve Jorge. Ele é aquariano, dominante, e que diz ter uma vida pessoal não tão interessante quanto os acontecimentos climáticos urgentes. Mas o que une o ponto em comum com o arquétipo desse signo é a ideia de pensar no coletivo, a partir do seu ponto de vista, é claro. Será que por isso que o outro russo, mas da mesma legião e urbana, declarou? Sou um animal sentimental, me apego facilmente ao que desperta o meu desejo, tente me obrigar a fazer o que eu não quero e você vai logo ver o que acontece. Acho que entendo o que você quis me dizer, mas existem outras coisas. Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Tudo está perdido, mas existem possibilidades. Tínhamos uma ideia, mas você mudou os planos. Tínhamos um plano, mas você mudou de ideia. Adriano Garibe. O teatro do Adriano Garibe. Memórias, paixões e perfis. A arte de construir ruínas. 3 livros. Inúmeras facetas e expressões artísticas como diretor, ator, jornalista. Mas sempre usando a palavra. E como você disse, a palavra é uma bruxaria. Então, senhor bruxo, quando você diz que o destino de um livro é mais misterioso que o destino de muita gente, quando você teve a consciência que o seu destino, ou seja, sua vocação tem sido expressar por toda essa gama de códigos de linguagem como emissor? Nossa, que eu posso te falar, Bruno? Escrever é uma coisa que fez parte da minha vida desde que eu me dei por... Desde que eu tive a minha primeira máquina de escrever, né? Eu era muito jovem ainda e escrever foi um instinto, né? Foi uma coisa que... Foi uma paixão. E eu, a princípio, inclusive a escrita jornalística, né? Que foi a primeira que me atraiu, né? A crônica jornalística, né? A crônica do dia a dia e de alguns eventos que aconteciam também, que às vezes eu acompanhava pela TV, né? Então, eu ainda muito jovem em Bauru com a minha família, né? Eu lembro da Guerra das Malvinas, então eu fazia uma espécie de cobertura através de todos os periódicos que eu podia ler, e TV, e rádio e tudo mais, né? Dos meios de comunicação mais atuantes, eu colhia o máximo de informação possível e aí acabei fazendo algumas... Eu virei um articulista do Jornal da Cidade lá, que é o Jornal de Bauru, escrevendo sobre assuntos internacionais e tal. E isso eu nem era jornalista, eu devia ter 16 anos e tal, né? E também já tinha a minha prosa de ficção também, que eu escrevia na minha máquina de escrever, uma Olivetti 33, essa uma máquina, eu tinha uma paixão muito grande por ela, até pela coisa do papel e da máquina, eu achava aquilo tudo muito... Isso década de 80, né? Imagina você. E
e daí para fazer jornalismo na UEL, né, a partir de 83, foi um pulo, né? Quer dizer, eu não tive a menor dúvida, muito embora na cidade também já aprontava muito, já fazia muita coisa como mais como performer, né, do que como dramaturgo, né? Eu participei de um grupo lá de Bauru na ocasião, que é o Grupo Apenas, que era um grupo maravilhoso com poetas extraordinários. Comecei a publicar meus poemas nessa revista e tal. Então teve todo um movimento na minha juventude aí, entre os 15 e os 18 anos em Bauru, né, que me levou para esse lugar. Aí eu fui fazer jornalismo em Londrina quase como uma extensão disso, né, no começo da década de 80. E foi em Londrina. Antes ainda de Londrina, em Bauru, eu já me envolvi com um grupo do Paulo Neves, né, o Grupo Momento, que ensaiava na frente da minha casa. Então eu costumo dizer que eu encontrei o teatro atravessando a rua, né, porque eu vi um povo do outro lado da rua, assim, com um tipo de reunião assim muito diferente das que eu costumava ver, assim, modo como eles se relacionavam, assim, eu via meio à distância do outro lado do quarteirão, até que eu tomei coragem, atravessei a rua e fui conhecer essas pessoas. E aí eu fui convidado para assistir a um ensaio, fiquei totalmente fascinado, né? Assistir um ensaio é sempre tá num set de TV ou de cinema é um pouco chato, mas assistir a um ensaio é algo extraordinário, né? Porque você vê os atores ali ao vivo, na sua frente, trabalhando, tentando resolver problemas difíceis, que são os problemas da cena, com a ajuda dos seus parceiros e do diretor. Toda essa ambiência criativa do teatro me fascinou na hora. E aí eu fiz 2 peças com o Paulo Neves antes de ir para Londrina. Então, quando fui para Londrina fazer jornalismo, já tinha muito interesse. E encontrei lá o José Antônio Teodoro, né, que era também professor de história, como o Paulo Neves em Bauru, só que lá em Londrina, e que tinha uma companhia estável de repertório, que é o Grupo Delta de Teatro. Estava montando toda a nudez. Não, na verdade, estava montando Gota d'Água, do Chico Buarque e Paulo Pontes, né? E eu fui fazer um personagem do Mestre Egeu, que é um velho, eu jovem, com 21 anos, fazendo um velho. Eu ficava 2 horas na caracterização para me envelhecer e tal, né? Então, um papel atípico para mim, né? Fazer um Não, cara você de... estava naquela época do Paraná, você estava muito broto, né? Muito novinho, rostinho, parecia muito menino ainda. Eu fui ver os vídeos ali da companhia de teatro, eu falei, gente, ele deve ter estourado de ganhar publicidade. Mas a gente vai chegar em publicidade mais adiante. Garibe, dentro de todas essas expressões aí, essas facetas que a gente mencionou aí, muito grande, você me deu um trabalho gigantesco, eu já falei isso para você. Mas vamos lá, que bom, né, que você me deu esse trabalho, porque aí eu estudei mais. Para quê, exatamente? Explica isso. Para estudar, para poder fazer esse roteiro, né? Ah, para fazer o roteiro. Ah, tá. Tá. Agora, Garibe, vamos lá. Por que razão? Por que razão te dei esse trabalho? Muitas facetas de expressões, né? Ah, Por isso que a primeira pergunta tinha que todas essas linguagens, você sempre domina a palavra, foi uma das coisas que eu mais sintetizei no seu roteiro. Mas vamos lá, Garibe, de todas essas facetas que você foi, o teatro, eu sei que você vai falar porque você gosta dessa coisa artesanal, né? Eu sei que você é um bicho do audiovisual, você conversa bem com o audiovisual, com a tecnologia, aquário, a tecnologia, tudo a ver, mas assim, falando assim do seu léxico mental, desse seu processo de compreensão entre seu hardware, seu software da sua mente aí, o teatro ele limita devido à língua, né? Então, por mais que a gente se expresse, ainda tem todas as limitações das línguas de origem. Por outro lado, a escrita, por sua vez, ela vem da leitura, ou seja, onde é o seu melhor campo de expressão, assim? Eu acho que eu já sei sua resposta, mas acho que eu queria que você falasse, assim, que hoje você consegue, assim, hoje eu consigo expressar com todos os códigos, não só fisicamente, não só na pele. Onde que é o lugar que você mais consegue jogar todos esses códigos aí, expressar tudo que está na sua mente? como ator, não resta dúvida. E como ator, eu prefiro dizer como performer, porque isso tem uma implicação mais abrangente do que simplesmente ator, que é alguém que supostamente vai fazer um personagem, né? Mas o fato é que a ficção dramatúrgica primeiro que eu tenho um fascínio pela dramaturgia, e depois que, assim, desde as minhas primeiras incursões no teatro com um personagem ou com uma função específica em cena,
me encanta a possibilidade da expressão teatral, e não só a minha, acho que todo mundo que tem isso como ofício, como profissão, né? Por causa da potencialidade que está implicada aí, que é o potencial físico, vocal e anímico, né? O seu potencial de alma, né? O potencial da sua alma, aí todas as suas emoções, né? O comprometimento que você tem que ter com a expressão teatral é um comprometimento muito profundo, né? E é o seu corpo e a sua vida e a sua alma que está ali, as suas emoções, é tudo, sua voz, né? É um comprometimento que não tem muito meio de caminho. Ou você vai fundo, né? Ou você fica pelo caminho, né? Então é muito difícil fazer teatro sem se entregar. Eu hoje vejo, enfim, como professor, às vezes eu vejo uma relutância muito grande de alguns alunos em se entregar de fato, ou seja, em trabalhar entendendo que o seu material de trabalho é você mesmo, né? É você com toda a sua vida, com a sua história, com as suas emoções, com o modo como você reage ao mundo, com a sua visão de mundo, tá tudo implicado aí. Então essa me parece, a expressão artística mais das que fazem parte das minhas profissões, já que você está dizendo aí, né, que não é uma só, é a mais envolvente, é a mais difícil e a que exige mais entrega e paixão e disponibilidade e mais do que isso, assim, não se pode atuar com preconceito aí, porque você vai ter que se colocar no lugar de muita gente de gente que às vezes, né, eu vejo também gente falando, não, eu não faço esse tipo de papel. Eu acho isso um pouco complicado para o ator. O ator, ele se coloca no lugar de quem quer que seja. É claro que ele pode escolher. Ele pode dizer, não, eu não quero fazer isso. Isso é totalmente legítimo, não vejo nenhum problema nisso. Mas eu já me coloquei no lugar de pessoas terríveis, né? Já fiz vilões terríveis, pessoas extremamente... Esses dias me perguntaram se o Russo de Salve Jorge era um psicopata. Eu disse, não acho que ele seja um psicopata. Eu sou um cara muito empenhado em fazer o que ele precisa fazer, que é ganhar dinheiro com o tráfico de pessoas para determinados fins, né? Mas as pessoas, elas têm um julgamento bastante apressado das coisas, né? Elas só conseguem ver Ou através talvez ela não conseguiu verbalizar com esses códigos de linguagem que você traduz muito bem. Adriano, por que eu fiz essa pergunta? Porque no teatro, você, fazendo a sua análise comportamental, você performa muito bem sozinho, né? Você funciona muito bem sozinho. Você dá conta do seu rolê. Claro, aí tem os predicativos da sua idade e tal, tudo isso, de anos de carreira, né? Quando eu falo. Mas quando eu falo no sentido. E o audiovisual, ele tudo tem muito essa troca, né? Mas a Fernanda sempre falava que você tem que carregar esse hospício junto e tal. E eu percebo que você fica muito confortável no teatro porque você já está numa posição de diretor. Então, de algum modo, é de acordo com a sua mente que você coordena esse hospício. Mas, assim, você funciona muito bem sozinho. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Qual lugar que você se sente muito melhor? Porque, por outro lado, você fala nas outras entrevistas que é muito salutar o seu processo de escrita. E você gosta muito, porque é sozinho, ou seja, você gosta muito desse processo de escrita e você escreve muito bem. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Se eu pensei que seria escrita, você me surpreendeu falando que seria como ator. Mas, enfim, eu acho vamos. que a pergunta foi muito específica. Onde é que o seu coração bate? Talvez a sua pergunta provavelmente foi essa. Meu coração... Não, a pergunta que eu fiz não foi essa. A pergunta foi onde você realmente verbaliza o que está no seu léxico mental para verbalizar, porque tem, por conta da língua. Aí eu tenho que dizer que é como escritor, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu entendi assim, qual é a expressão artística que mais... Ah, é claro que você é apaixonado pelo teatro, Garibe. Isso está na cara. A questão é como você consegue colocar muito bem. É na escrita, então, né? Eu acho que eu também consigo me expressar muito bem como performer, eu acho. Mas a escrita tem sido, no decorrer dos anos, só agora, depois escrevendo, né? Eu tô com quase 60 anos, só agora, acho que depois de escrever praticamente quase 40 anos, ininterruptamente, é que eu tô confiando
na minha palavra escrita. É preciso fazer isso muito tempo para confiar no que você está fazendo. Então, por exemplo, esses livros que você citou, que eu publiquei, né? O primeiro volume foi o Teatro de Adriano Garibe, com 5 peças minhas inéditas. Nenhuma delas foi... só uma delas foi montada, as outras 4 são inéditas. Depois, o meu primeiro romance, a Arte de Construir Ruínas, bem mais tarde. E logo depois, um livro que é uma coletânea de contos chamada Memórias, Paixões e Perfis, porque tem muita memória minha misturada com ficção ali. Esses 2 últimos livros, por exemplo, as peças eu nem considero tanto, só as peças que eu estou escrevendo agora, que eu considero muito, porque ela já tem toda uma maturidade, que já é o resultado de uma bagagem, já de uma maturidade artística, né? Mas livros, eu respeito muito os meus livros, mas eu já tenho restrições a eles, já há umas, né? Eu publiquei um em 2015 e eu acho que outro em 2017, ou seja, não faz muito tempo, né? Faz coisa aí de 10 anos, 8 anos, e eu os vejo muito bem. É difícil eu próprio fazer a avaliação, né? Eu preciso ouvir. Você não escreve livro para si mesmo, você escreve para os outros, na verdade, e num primeiro momento para você mesmo, porque, como você mesmo disse, é um ofício muito solitário, o ofício do escritor. No primeiro momento, você escreve para você mesmo, mas você sempre tem em mente que alguém vai ler essa carta. É como escrever uma carta, né? Quer dizer, você está escrevendo para alguém vai ler esse negócio. Ainda que poucas, né? Eu acho que eu estou confiando mais na minha verve, digamos, literária ou ficcional agora, depois de quase 40 anos escrevendo, ou seja, os textos que eu vim produzindo nos últimos 3 anos, para ser mais específico, são textos que estão gerando um material extraordinário e que em breve eu vou encenar, entendeu? Eu pretendo encenar, porque há muitos anos, você não me perguntou, mas eu vou dizer, você nem tem como perguntar isso, há muitos anos eu estou longe do teatro, desde 2017 foi a última peça. Então eu fiz em 2017, não. A pandemia, e depois da pandemia eu não voltei para a cena ainda. Então eu estou querendo voltar para a cena com um texto meu, de autoria minha, dirigido por mim, onde eu vou estar atuando e comemorando os meus 60 anos de idade, que eu comemoro no ano que vem, né? Se Deus quiser. Então eu pretendo voltar, já que é para voltar para o teatro, eu vou voltar em grande estilo, eu não quero voltar de qualquer jeito, porque eu respeito muito essa arte. Ouro de Bolos foi, você fala que teve uma certa, por conta do melodrama, houve uma relação que foi uma peça que você fez diferente. Desculpa, Bruno, Ouroboros, né? Ouroboros. Você disse que a classe artística não te aplaudiu tanto assim na primeira semana. Foi na primeira semana e depois não foi. Ficou alguma mágoa em relação a o métier? Não, Ouroboros não. Bom, porque você viu alguma entrevista a esse respeito? Não, porque quando você fala que não teve, as pessoas não conseguiram entender tanto em relação, não teve um sucesso de público. Eu falo isso público em números, Ouroboros foi um super sucesso de público. Foi um super sucesso de público. Essa foi a última peça que eu dirigi em 2016 no Rio de Janeiro. Mas você fala que a classe artística, em outra entrevista, não teve tão presente assim, teve na primeira semana. Eu falo em relação à galera do Por que eu falei isso? Adriana, você me ajuda. E é controverso. Que eu comentei isso, eu devo ter comentado a propósito de alguma pergunta que me fizeram, mas assim, a classe artística em geral vai na estreia ou vai no decorrer da temporada, mas a classe artística não, apesar de ser muito importante o aval da classe artística, o modo como a classe artística recebe o seu trabalho, porque eles também são artistas, quem mantém um espetáculo em temporada é o público, né? É o público que vai lá, paga para ver e tal. E o Ouroboros foi um super sucesso, né? Era uma ópera, um espetáculo com uma... Quer dizer, não era uma ópera literalmente, mas o modo como a gente encenou foi um modo bastante operístico. Tinha um grande cenário, tinha um figurino extraordinário, tinha uma trilha extraordinária, tinha uma luz extraordinária, né? E a gente ficou praticamente 5 meses ensaiando, então... Mas calma aí, só, desculpa te interromper, mas você não acha que, de algum modo, essa classe artística, quando ela vai, ela não te legitima, não te valida um pouco? Ainda mais por conta dessa gritaria teatral, ainda mais porque, sabe, eles já esperam muito de você, né? As pessoas esperam muito de mim, Bruno. Eu nunca sei isso. Essa expectativa ela é muito irregular, porque os meus amigos que me conhecem, que sabem que eu sou tinhoso,
eu só ponho em cena, eu raramente ponho em cena uma obra minha, então quando eu ponho, eu sou muito criterioso, entendeu? Todas as peças que eu dirigi, por exemplo, como professor na Cal, durante os 15 anos que eu dei aula na Cal, eu sempre fui muito, quem foi meu aluno pode atestar o que eu estou falando, sempre fui muito rigoroso para que as coisas funcionassem. A peça tem que ter uma funcionalidade que embale o espectador, né? Porque senão você dorme, senão você se desinteressa pelo que está acontecendo. A coisa tem que vibrar. E é difícil fazer uma obra teatral vibrar, não é tão fácil assim, né? Não basta sair gritando, é preciso estudar muito e planejar muito o que você vai fazer, não só como encenador, mas o trabalho de cada ator também tem que ser muito planejado para que depois você possa deixar a coisa fluir livremente. Digamos que você estuda muito para depois você poder, eu não digo nem improvisar, mas para você poder fazer aquilo solto, fazer aquilo de um modo bem solto, bem vivo. E quanto mais você estuda, quanto mais você se planeja, mais livre você pode ser na hora de atuar. Quem não se planeja, em geral, às vezes acerta e às vezes erra de um modo muito flagrante. E no teatro, como aquilo acontece ao vivo, a gente tem que ter um cuidado para que as coisas sempre aconteçam de alguma forma. É claro que às vezes não acontece. Tem dias que a sessão não é legal. Mas o Ouroboros foi uma temporada curta, lotou. A gente fez horário alternativo no Sérgio Porto, lá no Rio de Janeiro, um teatro muito bem localizado ali, né, em Humaitá, mas assim, acho que era as terças e quartas e lotava, e o público, digamos, o público que vai ao teatro, que não é um público que necessariamente faz teatro, ficava encantado, não só com a história que era contada, mas com o modo como a gente contou a história e o modo como eles se envolviam com o que estava acontecendo. Alguns comparavam com cinema, diziam que aquilo parecia cinema, né? Que tinha toda uma narrativa que envolvia eles, assim como eles se sentiam envolvidos quando eles estavam vendo um filme. E isso, gente que nem estava habituado muito a ver teatro, né? Houve uma recepção extraordinariamente quente do Ouroboros, que era uma Mas peça... em relação à classe artística em específico, costurando isso que você falou em relação a outra entrevista, quando você menciona isso, de algum modo traz um pouco de mágoa, não? Não, meu amor, não, acho que não, acho que não, de forma alguma. Não tem mágoa nenhuma, não, em relação a classe artística. É como eu disse, a classe artística, ela é composta de gente que te conhece ou de outros que não te conhecem, amigos. Alguns artistas são seus amigos, outros não, outros você só ouviu falar, outros você conhece ali na hora, se apresentam, vão lá falar com você, ou eventualmente nem vão falar porque não gostaram ou porque são tímidos, mas você nunca fica sabendo direito, a menos na estreia, que é quando tem o coquetel de estreia, que a maioria dos convidados são artistas, e aí lá no coquetel todo mundo está conversando e eles dizem lá o que eles acharam. Mas eu não creio que esse seja um bom termômetro, eu estou dizendo, entendeu? Não. Não. Às vezes, numa estreia, as pessoas podem te falar maravilhas do seu trabalho e o seu trabalho não está exatamente muito bom. Então, assim, eu acho que o critério é sempre interno, num primeiro momento, durante todo o tempo em que você ensaia. Depois, você, obviamente, procura por um critério externo, que é como as pessoas receberam o seu trabalho. E é claro que você está sujeito a ser muito bem recebido, ao seu trabalho ser muito bem recebido, e você está sujeito a eles não ser bem recebido ou não ser bem compreendido. Isso é normal. Eu não tenho nenhuma mágoa em relação a isso, nem em relação à classe artística, nem em relação ao público em geral. Eu me sinto muito tranquilo, eventualmente com uma crítica negativa. Eu não me deixo abalar por isso não, Bruno. Isso não me para, não, entendeu? O Aquariano está um pouco... faz parte do coletivo, mas ele consegue se individualizar. Não, eu só falei por conta desse seu comentário e pareceu-me assim um pouco com uma mágoa. Mas vamos lá, Garibe. Não. Isso, você deve ter visto isso em alguma entrevista. Se isso ficou parecendo, não corresponde a uma realidade. Eu não tenho nenhum ressentimento de espécie alguma. Não, eu não tenho dúvida também em relação a isso, porque você sabe que o teatro é o seu lugar, é ali onde você é o bicho. Adriano, 1,77, cis, branco. Recentemente a gente viu uma declaração de um colega nosso falando sobre essa cota do perfil no audiovisual.
sem precisar citar nomes, você sente esse outro peso? Existe um peso? Ou, de fato, é uma reparação histórica justa? Ou você acha que você realmente conseguiu agarinhar aí muitos papéis por conta do seu biotipo, por conta da sua presença, evidentemente sua voz, porque você é um ator que morde. Então, como é que é essa história do hoje com a diversidade, a pluralidade no meio audiovisual? Viva a pluralidade, viva a diversidade, e acho justíssimo que se fale em reparação mesmo, porque durante muitos anos, muitas, eu não digo nem minorias, eu nem vou usar essa expressão, mas muita gente foi excluída de muitos processos. E essa inclusão que está acontecendo agora é uma inclusão muito bem-vinda, né? Também não quero comentar o Você comentário. sente essa cota? Essa é a pergunta. Hã? Você sente essa cota para você? Sinto cota nenhuma, não sinto cota nenhuma. Eu sinto só que a abertura do mercado para as pessoas que estão se disponibilizando para isso, independentemente de qual seja o gênero, de qual seja a identidade, ela está, nesse momento, muito positiva, porque ela está sendo inclusiva. E eu não me Mas sinto isso de chega forma a respingar em você, Adriano? que eu não me sinto de forma alguma prejudicado por nada disso. Nada disso me incomoda, não vejo nenhuma questão de cota aí, eu só vejo inclusividade e diversidade, que eu acho que é fundamental no meio artístico, porque quanto mais inclusividade, mais diversividade, né? Quanto mais diverso for, mais a expressão, quer seja cinematográfica, quer seja na TV, quer seja teatral, quer seja na literatura, quer seja na música, em qualquer lugar, mais ela vai ser democrática e justa, no sentido de expressar o mundo tal como ele é, entendeu? Então eu acho que isso para mim não vem como algo que para mim é extremamente bem-vindo, e em nenhum momento acho o comentário do nosso colega um comentário que ele deve ter tido os motivos dele para fazer, mas que para mim não faz nenhum sentido, entendeu? Eu acho que isso não condiz com a realidade, e não creio que deva haver nenhum ressentimento de ninguém por conta de se sentir excluído por causa disso, porque ninguém está sendo excluído, está havendo só uma inclusão cada vez maior, o que é bom para todo mundo, né? É isso. Garibe, fiz uma pergunta para o Roberto Frota, nosso outro amigo em comum também, e vou fazer a mesma para você, pois eu acho que ela se encaixa perfeitamente. Você é um ator que foi cristalizado nos últimos anos por personagens antagonistas, né? Como Tropa de Elite 2, Salve Jorge, que são exemplos, eu falo, de números, né? Que pega a massa mesmo, que pegou a massa de uma forma muito grande. Nem todo mundo vê um seriado no Netflix atual e vê as outras vertentes, ou tem a oportunidade de ir no teatro ver você lá. Isso te atrapalhou no mercado publicitário? Porque é uma outra receita, né? Você pegar publicidade. Investi no mercado publicitário, né? Eu não corri atrás do mercado publicitário, e o mercado publicitário talvez também não tenha se interessado por uma ou outra razão por mim, eu não Você sei. acha que foi por conta disso? Ou, por exemplo, nessa época lá, quando você estava lá no Toda Nudez Será Castigada, no Paraná, eu vi o seu vídeo, muito perfeitinho, garotinho, malhação, narizinho assim, aquele garotinho perfeito, perfeito, assim, dentro dos padrões audíveis, né? E nessa época não teve muita paquera no mercado? Não, teve. Eu fiz, se eu fiz publicidade foi entre os 20 e os 30 anos, entendeu? Eu fiz pouca publicidade, né? Eu fiz relativamente muito pouca, né? Mais aqui em São Paulo do que no Rio, porque no Rio eu cheguei lá eu cheguei no Rio em 97 já muito querendo fazer TV, sobretudo, num primeiro momento, né? Não tinha nem visto cinema. Claro que o cinema era uma meta também, mas num primeiro momento TV. Então eu já fui para dramaturgia de ficção de cara já, né? E me disponibilizei muito para isso. E, graças a Deus, muita coisa boa aconteceu, né? Eu acho que... E aí, acho que não sobrou espaço para publicidade, e grande parte dos meus amigos que fazem audiovisual também fazem muita publicidade, por terem procurado mais, por terem se disposto
mais nesse sentido. Eu talvez não tenha... Para diversificar a carreira, você concorda também? No sentido... assim, alguns convites para testes de publicidade, um pouco meio que, não, quase isso a minha, mas não é de não considerar o mercado, não. É porque eu tinha outras coisas, eu sempre me ocupei muito, né, com sequência, né, na sequência dos seus trabalhos. Eu sempre me ocupei como professor, como escritor, como ator de teatro e como ator de audiovisual. Então, são 4 coisas que me ocupavam muito, né? Sobretudo, já que o meu ofício de escritor é um ofício, digamos, mais eventual em relação a essas outras 3 ocupações, que é a de professor, ator de teatro e ator de audiovisual, essas 3 ocupações, né? Ator de TV e cinema, ator de audiovisual, né? Ator de teatro e professor, isso me ocupou o suficiente para que quase não sobrasse espaço. Então, eventualmente, quando eu recebi um convite, ou eu não tinha tempo, ou eu não tinha interesse por alguma razão, então eu também não corri muito atrás. Agora, não creio que o fato de eu ter sido tipificado no mercado audiovisual como o cara que faz vilão tenha atrapalhado uma possível carreira minha na publicidade. Creio que não. Eu acho que foi uma coisa de... escolha. Uma prioridade. Uma coisa orgânica, como eu expliquei. Ou seja, eu não fui muito atrás e eles também não me chamavam eventualmente para testes, mas alguns eu fazia, não pegava, teve alguns poucos que eu fiz e peguei, e na maioria das vezes eu acabava nem indo a esses testes, né? Então eu fiquei não posso dizer que eu fiquei devendo a publicidade, mas de algum modo a publicidade não porque também é uma receita. Não fez parte das minhas atividades prioritárias, assim. Não, eu tô perguntando isso porque, como eu te falei, né? Lá atrás a gente vê você todo dentro do padrão audível, né? Porque o seu branding, a gente falou isso em off sobre essa história, e eu falei, nossa, eu não peguei tanta publicidade do Garibe, e fiquei procurando muito sobre isso e não vi muito isso. Eu pensei que poderia ter cristalizado, porque o caso do Roberto Frota foi porque ele falou que cristalizava muito ele como caipira. Ele chegou na minha entrevista e falou, Bruno, eu tenho um cara de caipira? Por e não tem nada a ver. Mas pode ser, isso acontece muito às vezes, dependendo do tipo de papel, do perfil, do tipo de tipologia de papel que você está fazendo. Tipifica muito a pessoa da publicidade falar, não, fulano, Garibe está sempre associado à corrupção, ou à maldade, ou entendeu? A polícia. Então, quer a imagem dele representando a nossa marca e tal. Isso pode ter sido para eles, mas eu nunca vou saber, porque eu nunca procurei saber, pode ter sido uma restrição para eles, que nunca chegou até mim, entendeu? Que eu nunca soube de nada. Eu estou aqui supondo com você que isso possa eventualmente... Não, eu que trouxe essa provocação para você. Garibe, outra vez... Não me resiste isso de forma nenhuma. Ok. Não me resiste de forma nenhuma. Nenhuma. Ok, professor. Então vamos lá, saindo agora dessa receita aí, vamos para um campo que você está muito bem atuante. Watermelon Sugar Heart. Você, com o seu sítio no Paraná, você está plantando até melancia. Ou seja, é uma propriedade que você tem há muito tempo. Porque está lá uma parceria com seu filho também nas canções, né? Que ele compõe músicas com você. Ele também, você está lá nessa atividade ecológica. É muito bonito de ver, assim, essa questão das raízes. Você super simplão lá, sem essa coisa glamourizada, né? Que a televisão vende pra gente, que a gente tem que estar aqui. Maria Clara Diniz. E você bem assim, bem de acordo, bem terreno, assim. Tem muito tempo que você tem essa propriedade? Da onde vem esse seu desejo, assim? Foi da sua criação de Bauru? Eu fui criado, Bruno, no interior de São Paulo, em uma cidadezinha muito pequena do interior de São Paulo. Toda a minha infância eu passei ali. Meu pai, ele era fazendeiro, ele cultivava café, bicho da seda, granja. Então eu tive essa cultura rural já desde muito cedo. Depois, quando a gente se mudou para Bauru, ele tinha um sítio lá na região de Bauru, plantava café, galinha,
entendeu? E o meu pai sempre foi apaixonado por terra. O meu pai, infelizmente, ele faleceu precocemente, mas ele deixou esse, tanto para mim quanto para o meu filho, que conheceu meu pai, né? Ele deixou, digamos, essa aí para o meu irmão, para os meus irmãos também, né? Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Todos eles herdaram do meu pai essa paixão pela terra e tal. E aí, ali pelos idos de... eu não me lembro exatamente, mas acho que foi em 2013, 14 aproximadamente, 2015, para ser mais preciso, ou seja, há 10 anos atrás, um grande amigo meu lá de Londrina, né? O meu filho mora em Londrina, se casou em Londrina, eu tenho um filho de 30 anos, meu único filho, Gabriel, e eu tenho grandes amigos em Londrina, porque eu me formei em jornalismo em Londrina, na UEL, como você falou e tal. Então, um grande amigo meu me ofereceu um lote excelente ali perto de Londrina, numa cidade chamada, num distrito rural de Londrina chamado Guaravera. E aquela terra é uma terra roxa, uma terra extremamente fértil, né? A famosa terra roxa ali de Londrina e tal. E aí eu adquiri esse terreno em condições bastante favoráveis e tal, 2 hectares de terra, né? Opa! 15 mil metros quadrados de reserva legal, que é aquela parte que você não pode mexer pela lei, né? É aquela floresta nativa, Mata Atlântica, que você não pode mexer, e só 7 mil metros quadrados de área útil, que parece muito, mas não é. Especialmente porque é um terreno que tem muita pedra e tal. Mas o meu filho, ele se apaixonou imediatamente por isso, e hoje a Pedra Alta, o nome do nosso sítio é Pedra Alta. A Pedra Alta hoje existe e está atuante, e a gente planta lá, e ele já fez o barraco dele lá, já tem cozinha, já tem banheiro, já tem toda uma instalação. Ele só não tem a nossa casa ainda, mas tem toda uma estrutura. A gente, se precisar pousar lá, dá para pousar, mas não tem uma casa, a gente não ainda fazer uma casa. Mas essa é uma paixão que a gente tem muito grande, e também toda essa coisa da consciência agroecológica, né? Que também vem junto com o fato de você adquirir uma terra, toda a responsabilidade que você tem em relação a ela, e manter aquela mata nativa quietinha ali, ninguém mexe ali, entendeu? De cuidar de uma terra. Isso sempre me pareceu muito fundamental para o exercício da cidadania. E graças a Deus, meu filho, como ele mora lá em Londrina e eu moro aqui em São Paulo... Brilhou nas fotos, dá para ver o olho dele brilhando bem mais do que o seu, assim, né? Naquele terreno ali, pelas fotos, né? Ele, a esposa dele, a família dele, a mãe dele, todo mundo, né? Quer dizer, o irmão dele, todos eles têm uma paixão pela Pedra Alta, e todos eles plantam lá e tem atividades que eles fazem lá, entendeu? E estão sempre construindo coisa lá. Eu também ajudo, obviamente, invisto também, vou lá também com frequência, né? Eu vou com mais frequência a Londrina visitar o meu filho e a Pedra Alta, lá o nosso sítio, do que mamãe, que mora em Bauru, que é claro que eu a vejo com frequência. Minha mãe já é praticamente uma nonagenária já, e graças a Deus Bauru fica perto de Londrina, né? Londrina é norte do Paraná, Bauru é logo ali, né? A 3h30 de Londrina. Então eu tenho visitado mais a Pedra Alta do que a minha mãe, né? Quer dizer, então é de uma importância capital na nossa vida, essa terra, assim, por várias razões. E o que é muito pertinente agora nesse momento que a gente está falando, né? Garibe, a gente conversando em off aqui, né? Na nossa guerra ali, quase um mês ali, quase 2 meses a gente ali de fazer a entrevista ou não, e alinhando a agenda, e não vai, os egos e aquela coisa, fechamos aqui. Você falou muito que é muito low profile, você tá, não, eu tô muito low profile, não sei o quê, mas ao mesmo tempo a gente vê muitas postagens suas, políticas, e partindo desse pressuposto, eu acho que como você viu algumas transições de governo, acho que você entende mais de política do que eu. Hoje, a gente está vendo, no último governo, no governo anterior, a gente viu uma classe artística muito resistente. A nossa classe fazendo a música do Salve Amazônia, foi muito maravilhoso aquele avivamento que a gente teve, né? Aí o Sebastião Salgado veio em voga muito forte também, porque ele é uma referência de reflorestar para todos nós.
Ao mesmo tempo, hoje nesse governo, né, parece que tudo se acomodou, tudo se estabilizou e a gente está tendo todos esses eventos climáticos, que foi até onde eu citei aqui, né, que eu falei, como assim ele vem querer descaracterizar o meu roteiro e não sei o quê, e aí eu falei, mas depois a gente vê que é realmente um assunto urgente, né, e é sobre o coletivo. E você acha que essa briga, essa política é muito... Eles usam muito isso, é uma briga, eles não têm consciência ecológica da nossa classe, ou é realmente uma briga política que usa a nossa Amazônia? Porque hoje, por exemplo, eu não estou vendo esse avivamento, eu estou vendo individual. Você falando com seu filho, a gente vê um outro ali falando, a Alessandra Negrini, né? Todos nós fazendo assim, em pequenas esferas, um avivamento silencioso, entende? É isso que eu quero saber. Você não acha que é muito político isso ou não? Eu acho que é estritamente político. Tudo é político. Tudo é política. Entendeu? Preciso admitir que tudo é política. Eu, às vezes, ouço as pessoas falarem em despolitizar, mas, na verdade, quando elas falam em despolitizar, elas estão falando em tentar esvaziar de ideologia, o que eu também acho difícil, porque a ideologia também faz parte da política. Entendeu? Eu acho que ela tem que estar inclusa na política, de algum modo, né? E é preciso que a gente se posicione muito claramente. A questão do meio ambiente é a questão mais periclitante. Não há a menor sombra de dúvida. Eu acho que essa consciência, ela ainda, como você apontou, ela ainda não está suficientemente avivada, mas ela está prestes a acontecer, porque o que anda acontecendo, se você considerar só esse ano, as enchentes no Rio Grande do Sul, as queimadas do Cerrado, a seca na Amazônia e o furdunço que isso está causando, acho que já está muito claro. Aliás, isso desde a década de 90, os cientistas vêm alertando. Ou seja, a gente está 30 anos atrasado, né? E da Segunda Guerra Mundial em diante, para ser um pouco mais preciso, a emissão de carbono ela quintuplicou, essa grande aceleração, né, que houve, especialmente da década de 70 em diante, foi muito grande no sentido de cada vez mais gente consumindo cada vez mais energia e emitindo cada vez mais CO2 na atmosfera. Isso aí isso é um suicídio coletivo. Ou se resolve essa parte, né? E eu acho que o mundo inteiro vai ter que se envolver nisso, ou seja, não é um problema já de país, é um problema do globo terrestre, é um problema global, que vai ter que ter uma solução. Claro que vai ter que ter uma solução local, vai ter que ter políticas locais, é óbvio, mas também vai ter que ter uma política global para não só resolver, mas para policiar isso. Porque senão a gente vai a gente vai chegar num ponto de aquecimento tal da Terra que essas catástrofes vão se tornar de tal maneira frequentes e drásticas que a gente não vai ter tempo de se recuperar da pancada, entendeu? A gente vai tomar uma, quando estiver se recuperando vem outra, depois vem outra, depois vem outra. Então, para que a gente não chegue nesse ponto, que é esse ponto de não retorno, né, a gente já... O 1,5 grau mais quente do que no período pré-industrial, a gente já está. Que é um acordo de Paris. A gente já chegou nesse 1,5 grau. Então, esse 1,5 grau é considerado perigoso porque é a partir dele que pode haver aquele ponto de não retorno, onde, se a gente deixa de emitir carbono e resolve todos os problemas para que a emissão de carbono diminua agora, digamos que a gente fosse capaz de fazer isso hoje, a Terra continuaria aquecendo ainda durante muitos anos, entendeu? Então a gente ainda vai ter que enfrentar um esquentamento da Terra que nem os próprios cientistas sabem mais estimar, mas que certamente de 1,5 grau, e que se passa de 2 graus é uma calamidade, é uma coisa muito séria o que pode acontecer. Mas, Adriano, indo na cerne da pergunta, quando eu falo sobre esse avivamento silencioso, ele também é eficaz, porque é o micro, eu cuido do meu micro e eu contribuo para o macro, né? De algum modo a consciência, uma consciência ativada, ela é um para-raio para várias outras consciências, né? Sem dúvida. Então, o que você acha que é mais eficaz? Você falou isso sobre... Porque você veio de uma geração que fez barulho. Você é da Legião. O rock anos 80, vocês fizeram barulho,
democrática no Brasil na década de 80, entendeu? Não, o Direta Já foi a minha geração que fez. E por isso a minha geração é extremamente politizada. De lá para cá, não deixou politizada, né? Extremamente politizada. Eu acho que uma pessoa só faz diferença, só que isso vai ter que ser uma coisa que tem que envolver as lideranças, que tem que envolver políticas públicas, que tem que envolver grandes empresários, que tem que envolver aqueles que investem na infraestrutura, tem que envolver... Tem que ir na parte do capital, né, Adriano? Tem que ir. A população civil também tem que saber que ela pode fazer muita coisa para que seja minorado esse aquecimento, entendeu? Ou seja, tem várias campanhas que já poderiam estar sendo feitas pelos governos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu sei que em muitas partes do mundo essas campanhas existem, aqui no Brasil está faltando essas campanhas, entendeu? Não adianta esperar o mato pegar... Mas por que, Adriano? Eu volto à pergunta, mas por quê? A gente lá... Porque parece que agora entrou esse novo governo. Não estou falando que... Gente, a gente por si só, sou artista, eu tenho que ser de esquerda. A questão é o seguinte, silenciou. Aí agora tá tudo silenciado, tá tudo bom. Parece que... Eu me lembro quando o Lula ganhou, o Bonner falou uma coisa que foi realmente a sensação do coletivo, né? Ele falou assim, a sensação que eu tenho agora é de normalidade. Mas essa normalidade também é perigosa, né? Porque é uma zona de conforto, né? Claro, você tem toda a razão. Eu acho que houve um acomodamento, entendeu? E até uma atitude, digamos, mais condescendente, né? com a política oficial, que eu não acho boa. Eu acho que a gente não pode perder a atitude crítica em relação ao governo, independentemente de você ter feito essa escolha. Não importa que você tenha feito essa escolha. Não importa que você tenha votado no Lula. O que importa é que você tem que ter em relação a ele e ao governo dele e às políticas públicas que ele vem implementando uma visão muito crítica, entendeu? E sempre isso é cidadania. E não dizer, não, ele é o melhor. Aí, normal, o mundo desabando. Não dá em nada, entendeu? Essa conversa de dizer, não, mas você está falando mal do Lula. Eu não estou falando mal do Lula. Eu estou dizendo, por exemplo, que em relação às queimadas, por exemplo, que estão acontecendo agora, o governo, né, Lula, tanto quanto o Ministério do Meio Ambiente, foi avisado extensivamente só para dar um exemplo. As queimadas desse ano, por conta do El Niño, vão ser queimadas brutais. Então, preparem-se. E ninguém se preparou. Deixou queimar e aí vai lá apagar o fogo. Quer dizer, o que é a pior coisa que se pode fazer no caso como a classe artística sem força, não sei se não tem força, não tem motivação, não sei qual gap que patrocina ela, não fizeram nenhuma outra música ou alguma outra coisa. E aí vem um bolsonarista na minha rede social, falando, me culpando porque eu fiz o L, me culpando porque... Eu falo, cadê a música Salve a Amazônia, que eu publiquei muitas vezes aqui e tal. E eu fiquei pensando assim, eu vou perguntar isso para o Adriano, porque eu acho que ele tem mais propriedade para poder falar. Adriano, para a gente fechar esse assunto, que é muita história, muita coisa, sua amiga, nossa amiga, que eu adoro demais, Cacau Show, Cláudia Abreu, ela fala que ela nunca se preocupa com esse espírito do tempo, esse Zeitgeist, né? O que trouxe os influencers. Ela fez Celebridade, que foi um prenúncio, Gilberto Braga sempre lá na frente, né? Com essas coisas do espírito do tempo. E porque ela fala que a arte sempre vai resistir, né? E como a gente falou uma hora antes de a gente começar aqui a entrevista, eu falando, né, que eu já tô falando que influência não é artista há anos. Eu tô falando que artista é cultura, é outra coisa e tal. E se você fosse expressar, que você tenha pelo menos um mínimo de relevância, né, nas redes e tal. Mas ao mesmo tempo você é do audiovisual. Você não fica sem trabalho no audiovisual. A tecnologia, você manda na tecnologia. Você tá na HBO, Star+, você tá um monte de... Netflix, você tá em tudo. Você tá em tudo. Tem série sua em tudo. Bom, deixa eu só fazer uma coisa. Você falou as 2 temporadas de Bom Dia Verônica. Não, eu fiz as 3, tá? A primeira também. A primeira também, Porque você... Agora que eu lembrei, você falou isso. São 3. Porque eu deixei em voga, porque o pessoal mais tá assistindo, né? A segunda e a terceira. Agora que estão conhecendo Bom Dia Verônica, na verdade, né? Aí eu queria perguntar para você, dentro desse panorama, sobre esses atores que estão indo, a televisão, ela já se casou, né? Vamos falar daqui, vou dar nomes, eu posso dar nomes. A Globo, ela já se casou com os influencers, né?
Então a gente está vendo os artistas perdendo totalmente o espaço. Ela está totalmente já híbrida com a tecnologia. Então fez sucesso hoje aqui, amanhã eles já me ligam para poder fazer um Dança dos Famosos e tirar um outro artista que tem todo o predicativo, tem toda uma história para poder falar. Dentro desse panorama aí, dessas indústrias competindo com você, como que você tem medo, de algum modo? Porque a Cacau, ela falou que a arte resiste, concordo com isso. Mas hoje, nesse panorama, muita gente está sendo deixada de lado, né? Muita gente boa, a relevância tá muito... E aí? Eu não sei, eu tenho a impressão que isso vai ser um efeito, assim creio, ou assim quero acreditar que seja, vai ter um efeito rebote também, entendeu? Eu acho que nesse momento, muitas grandes plataformas e canais estão dando prioridade para a gente que tem engajamento na web, porque esse engajamento ele traz um público imediatamente, entendeu? Engajamento para eles é sinônimo do que antes da internet seria publicidade. O cara tem branding, como você fala, entendeu? Como se diz, como usa-se falar, né? O cara tem branding, e o branding hoje se faz sobretudo na web, né? No meu caso, por exemplo, muita gente me cobra, fala, como assim você não tem um programa na web? Como assim você não tem um programa na web? A questão é que eu nunca tive tempo para um programa na web, porque como eu mesmo comentei com você quando a gente estava conversando sobre a entrevista, eu escrevo muito, e escrever, no meu tempo livre, escrever é uma coisa que te ocupa muito. E o que eu escrevo não é exatamente para a internet. Então, quer dizer, eu não tive... muita gente fala, mas você tinha que ter um programa falando de teatro, ou um programa falando de cinema, ou um podcast. Muita gente não me perdoa por isso, mas o fato é que, de fato, isso acontece, mas eu tenho a impressão que isso... Eu gostaria de crer que isso tem vida curta, porque vai ter uma hora que essas pessoas que têm milhões de seguidores e tal, e que trazem engajamento para a TV ou para as plataformas, se elas não conseguirem sustentar suas carreiras artísticas, então elas vão ter vida curta, independentemente de ter muito seguidor ou não, entendeu? Porque no momento em que você chama alguém que tem um engajamento enorme na web, para o audiovisual, ou para a dramaturgia de ficção, ou para o teatro, ela tem que ter digamos, um estofo artístico, uma formação artística que, de algum modo, permita ela se manter nessa atividade, entendeu? Garibe, mas vamos lá. Deixa eu te falar. Eu concordo plenamente com tudo isso. O fato é que a gente está vendo cada dia mais o audiovisual já é prostituído. Peraí. Desculpa. Deixa eu concluir o que eu estou falando. Eu que me desculpo. O que eu estou dizendo é que, só para eu concluir, que se essas pessoas que estão sendo priorizadas por ter muitos seguidores, se elas não têm uma carreira artística de fato, se elas não investem nisso, eu acho que aí nós temos um problema. Não só para essas pessoas, mas também para as plataformas e para os canais que estão priorizando a presença dessas pessoas nos seus produtos, entendeu? Essas pessoas vão ter que ter uma continuidade artística e uma evolução artística e um estudo que muitas delas não se dispõem a ter. Outras se dispõem, outras se transformam em artistas pela necessidade ou pelo interesse que elas criam a partir do momento em que elas passam a frequentar ou o audiovisual, quer seja no cinema, quer seja em séries, quer seja em TV, quer seja até no teatro, né? Que se apaixonam por isso e se tornam artistas. Por quê? Porque começam a fazer com frequência e começam a investir o tempo delas nisso, entendeu? Agora, eu não sei até onde vai esse negócio, essa farra né, que todo mundo se ressente. Pô, hoje, se você não tiver pelo menos 100 mil seguidores, então o nego nem te considera. Não é exatamente o que acontece. Por exemplo, no meu caso, no meu caso é um caso específico, as pessoas conhecem o meu trabalho e sabem aonde que eu atuo.
entendeu? E aí elas vão me chamar independentemente disso. Agora, para muitas pessoas, de fato, isso tem um peso muito grande. E aí quem não tem essa grande rede na internet, ou quem não tem um programa, acaba se ressentindo porque se sente preterido e tal, né? Eu não sei, de novo, eu não sinto muito o efeito disso, Bruno. Sinceramente, assim, não tenho medo nenhum, porque, como disse você, eu não sou uma pessoa de uma profissão só, entendeu? Eu sou jornalista, entendeu? Eu sou professor, eu tenho muita coisa para fazer, entendeu? E tem que fazer o seu programa, o seu podcast, fazer produção, que a gente deseja, você imagina, né? Eu sei que não seria para um público necessariamente para a internet, mas é realmente, é o que eu já tinha pensado nisso, na verdade, Adriano. Eu falei, por que o Adriano não tem alguma coisa que leve essa palavra no programa, né? Mas, Adriano, é isso. Cara, isso como um desafio, assim como os meus amigos me desafiam, né? Falo, Garibe, você precisa de um espaço na internet, um espaço seu. Então, da mesma forma, eu estou ouvindo você assim como um desafio. Eu até agora não achei esse lugar. Eu só vou para esse lugar se eu falar assim, opa, achei aqui alguma coisa que é um espaço que eu sei que eu posso investir. E outra, é preciso não só abrir o espaço, é preciso manter o espaço. Opa. E isso exige muita disponibilidade de tempo. Você tem que colocar tempo nisso. Tempo é dinheiro. Você tem que colocar muito tempo seu ali. Não é uma atividade que você faz nas suas horas livres, você tem um programa na internet. É uma coisa que te ocupa seriamente, né? Eu acho. É isso. Garibe, doeu? Não doeu nada. Porque eu disse que ia doer? Não, mas eu mesmo assim, gente, eu vou deixar aqui registrado para o público, vocês não têm noção o quanto que eu fiquei nervoso. E quando ele aceitou, eu falei, agora. Porque quando você manda o convite e o cara declina ou fica um tempo, o problema é que ele aceitou. Aí eu falei, agora, isso que deu ruim. Aí eu falei, agora eu vou ter que segurar essa marimba, porque é uma pessoa aqui muito plural e que domina a palavra, e a gente, que eu venho aqui, né, bebê, querendo achar que domina a palavra, que estou me comunicando com você. O cara escreveu 3 livros, tem um leque cultural extenso, então ralei muito para poder fazer esse roteiro. Espero que você tenha gostado, Adriana, dessa entrevista homenagem. Eu só tenho a te agradecer, Bruno. É um grande prazer conversar com você. E só queria concluir dizendo que tudo que eu estou escrevendo agora é dramaturgia, ou seja, são peças teatrais, e o tema dessas dramaturgias que eu venho produzindo, que na verdade são 4 peças que eu estou escrevendo, 2 eu já escrevi, agora eu tenho mais 2 ainda para escrever, todas elas, o tema das 4 é aquecimento global e inteligência artificial. Eu não creio que a gente tenha 2 desafios mais Urgente. maiores e mais urgentes do que esses 2, entendeu? Então eu tenho estudado muito esse assunto e tenho escrito muito a respeito, no sentido de converter as minhas reflexões em obras que eu pretendo que sejam obras teatrais, entendeu? Enfim, é isso. Adriano, vamos lá. Arte de Construir Ruínas, o teatro de Adriano Garibe, Memórias, Paixões e Perfis. Onde eu vou encontrar eles para poder direcionar o público? Porque a gente está falando aqui, o pessoal vai querer, e a gente, você sabe, vai querer. Onde eu encontro? O Teatro de Adriano Garibe é um livro de uma editora de Londrina, de 2001, e ele não tem mais, só acha em sebo. Então eu não tenho como indicar. Agora, o Memórias, Paixões e Perfis e a Arte de Construir Ruínas, que é a editora Poligrafia aqui de São Paulo, acha em livraria e acha na Amazon, o e-book e o livro físico. Tá? Olha. É só dar uma busca lá que você acha. A Arte de Construir Ruínas e Memórias, Paixões e Perfis, Adriano Garibe, você vai achar. Tem o e-book, a versão e-book, que tá muito bem feita, por sinal, é idêntica ao livro, e a versão física, que muitas pessoas preferem, e por um valor extremamente acessível. Então, eu acho que isso aí, todas as pessoas que me pedem indicação, é claro que eu estou indicando esse site da Amazon, porque na Amazon tem uma disponibilidade muito grande nesse sentido. Então, o nego vai achar com facilidade. Não creio que em outras
possa achar com tanta facilidade. E não creio que em livrarias, por exemplo, eu quando chego aqui em Santa Cecília, eu estou morando em São Paulo, Santa Cecília, eu vou atrás de todas as livrarias e levo os meus livros, falo, ó, deixa os meus livros aqui, é meio que no corpo a corpo, né? Mas em uma ou outra livraria você pode eventualmente achar, mas em geral as pessoas compram pela internet livro hoje, né? Mais do que... E não só livro, né? Mas enfim. Tá, você falou que nos seus livros você estava um pouco assim, você não tá um pouco criterioso, não tem tanto orgulho dos primeiros, né? Principalmente esse de 2001. Mas vamos lá, Memórias, Paixões e Perfis está em voga, então, né? Eu exagerei. Eu acho que as peças teatrais, Isso é muito controverso, Adriano. Você me quebra no roteiro, porque aí você fala uma coisa e depois eu fico, amarro aqui. depois se desmente. Não, não é. O que eu quero dizer é o seguinte. Não, é porque as peças teatrais eu já escrevi há mais de 20 anos, então eu tenho uma distância delas já que me faz falar, isso aí é daquela época, eu estava precisando dizer isso daquela época. Já os livros são relativamente recentes, né? De coisa de 10 e 8 anos atrás, eles ainda refletem muito os meus anseios, as minhas, digamos, obsessões temáticas, né? Os meus perfis de personagem, eles ainda estão muito atuais ainda, né? Mas eu já acho que essa lavra de coisa, a lavra, né, que se diz, a minha lavra de agora, ela é muito mais rica do que dos meus 2 últimos livros. Graças a Deus, né? Qual a melhor coisa que você está fazendo? É a última, é sempre a última, né? É a mais recente. Gente, é isso. Para o público que gostou dessa pessoa que não gosta de dar opinião, porque ele fala que trabalhar é uma linda opinião. Porque ele não gosta muito de se expor nas redes sociais, ele é muito low profile. E ele falou também que ele tem. Cadê? Onde ele que eu achei muito lindo que você falou? Ele indicou numa coluna que ele fez, num texto maravilhoso, que ele prefere ele indica a pessoa ser uma metamorfose que enrola e não embolora. Então, para essa metamorfose aí, controversa, gente, muito obrigado ao público que nos acompanhou. Adquira essa t-shirt do Momento de Expressão, ou em todas as plataformas digitais aqui, essa entrevista com o Adriano Garibe, Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si e cooperando por uma sociedade com propósito. Obrigado, viu, Adriano? Adriano, obrigado a todo mundo. Eu agradeço. Um beijo. Beijo, gente.